Aleluia, como Deus é bom, amém? Ele quer que nós experimentemos dessa unção, dessa presença dEle. Ele está disponível para nós, queridos. Ele está disponível para a nossa vida, para a nossa necessidade. Ele conhece todas as nossas necessidades, mas muitas vezes nós ficamos parados, inertes diante da situação e da circunstância, contemplando a circunstância e não contemplando a Deus. Mas nós precisamos mudar o foco. Olhar para Jesus firmemente, com um olhar firme nele, com um olhar firme na palavra, porque nesse lugar, na palavra, nele, ele vai nos dar respostas. Ele vai abrir portas, ele vai fazer conexões e coisas vão acontecer. Milagres que às vezes nós estamos com expectativas que aconteçam. Quando os nossos olhos estão contemplando o natural, vão acontecer quando os nossos olhos estiverem contemplando o sobrenatural. Querido, você nasceu de novo e se você nasceu de novo, você é do sobrenatural. E nesse ambiente nós precisamos nos familiarizar com ele. Aleluia, porque é no sobrenatural que as coisas acontecem. Eu quero falar um pouco sobre confiança em Deus. Você sabe que essa palavra confiança, ela tem alguns sinônimos, não é? E um desses sinônimos é segurança. Mas também é firmeza, é convicção. Aleluia. Firmeza de vontade, segurança no caráter, confiança em Deus. O que é confiar? Você sabe que quando você confia em alguém, é porque aquela pessoa já te mostrou, não é? Que ela é digna da sua confiança, do seu crédito. E uma das primeiras coisas que nós tocamos, um dos primeiros aspectos que nós tocamos no caráter de alguém é na sua palavra. A palavra compõe, faz parte do caráter de uma pessoa. Amém? Então, o primeiro aspecto que nós tocamos na vida de alguém, ao conhecer alguém, é a respeito da sua palavra, a respeito daquilo que aquela pessoa fala. Quanto mais aquela pessoa for firme, mais segurança ela vai te transmitir, mais firmeza. Mais você vai confiar nela. Se aquela pessoa ela é instável, um dia não, ela te fala uma coisa, no outro dia ela te fala outra, você não vai ter tanta confiança assim. Porque ela não é uma pessoa tão confiável. Não porque não seja uma pessoa boa, mas é porque não é ainda uma pessoa com firmeza de vontade. Essa palavra caráter significa firmeza de vontade, constância e estabilidade, relativas à maneira de pensar, agir e reagir. Caráter é firmeza de vontade, constância e estabilidade, relativas à maneira de pensar, agir e reagir. Agora, confiança em Deus. Em quem nós confiamos? Em quem nós temos colocado a nossa confiança? É importante observar, queridos, que Deus é o Deus da sua palavra. Salmo 138, versículo 2 diz que Deus magnificou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. A palavra dele, aquilo que ele fala, seja aquilo que está escrito, ou seja aquilo que ele fala de uma maneira específica ao seu coração, que você sabe que faz parte da vontade dele específica para a sua vida, vai transmitir convicção. Isso faz parte do caráter dele. Isso faz parte de quem ele é. Deus é um Deus confiável. Você não vai entregar a sua vida nas mãos dele e ficar com receio, olhando para trás. Será que ele vai fazer de fato? Será que ele vai cuidar de fato da minha vida? Queridos, Deus é um Deus responsável. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de palavra. Se você conhece alguém que é confiável, que fala e cumpre, pode ter certeza que Deus é ainda muito, muito além. Ele é o Deus de toda confiança. Ele é o Deus de toda firmeza. Ele é o Deus inabalável. O Deus que não muda. O Deus que não muda a sua vontade porque está chovendo, porque as circunstâncias aconteceram na vida de alguém, porque o tempo está meio nublado, as coisas estão meio para baixo, não é? Porque aconteceu um desânimo, veio um desânimo. Deus não muda e não altera a sua vontade na vida de alguém porque circunstâncias aconteceram.
Jesus, ele disse lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Circunstâncias, queridos, vão estar em torno da nossa vida, e você, como cristão, precisa entender que circunstâncias vão estar em torno da sua vida até que Jesus venha e nos leve, até que Jesus nos leve, até que sejamos arrebatados. Circunstâncias vão estar em torno da nossa vida. E se nós não aprendermos a lidar com as circunstâncias por meio da palavra de Deus, e isso só é possível se nós estivermos firmados na palavra, nós não vamos experimentar, queridos, de uma vida vitoriosa. Deus tem vitória para nós, sim. Jesus Cristo, ele comprou a nossa vitória por meio da redenção. Ele comprou, ele nos estabeleceu como mais do que vencedores. Mas se nós formos olhar para os nossos sentimentos, para as circunstâncias, você não vai testificar com essa verdade de que você é mais do que vencedor. Mas se você olhar para a palavra e olhar para o seu espírito que foi recriado em Cristo Jesus, a semelhança de Deus, você vai sim encontrar a verdade ali. É realmente, eu sou o melhor de Deus, eu sou uma nova criação, eu fui estabelecido para vencer sempre. Por mais que você esteja passando por circunstância, por mais que nós estejamos passando por circunstância em algum momento da nossa vida, precisamos entender, nós não somos o que a circunstância é, nós não somos o que a circunstância diz, nós não somos o sentimento que a circunstância traz sobre nós. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos o que Deus diz a respeito de nós. E nós somos mais do que vencedores. E com essa verdade, estabelecido sobre essa verdade, nós vamos vencer toda e qualquer adversidade que se interpõe entre nós e Deus, e entre nós e a vontade de Deus. Então nós precisamos confiar em Deus e saber que Deus é o Deus da sua palavra, que Ele não vai mudar, querido. Ele está firme sobre aquilo que Ele fala. Ele está firme sobre aquilo que Ele falou ao teu respeito. Agora você precisa também estar firme sobre o que Ele fala ao teu respeito. Deus deu uma promessa a Abraão e esperava encontrar nele uma pessoa que confiava de fato naquilo que Deus havia falado. Abraão, você é pai de nações, mas Abraão ainda não tinha nenhum filho, mas Deus já via ele como aquilo que Deus tinha chamado ele para ser, pai de muitas nações. Deus te vê além do natural, Deus te vê além das circunstâncias que você possa estar enfrentando, Deus te vê mediante aquilo que Ele te chamou para ser, mediante o chamado dEle, a vocação dEle na sua vida, queridos. Aleluia! Mas Abraão precisou se encaixar, crendo naquilo que Deus havia falado, por mais que aquilo que Deus falou fosse contra o natural. E não tente adequar Deus ao natural. Você precisa e eu preciso me adequar a Deus e a sua palavra. Porque as coisas que Deus tem falado para nós, elas vão acontecer à medida que nós nos ajustarmos, nos adequarmos à palavra dEle. Por isso que precisamos mudar a nossa maneira de pensar quando nós nos convertemos, quando aceitamos a Jesus. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E como vamos fazer isso, queridos? Pela palavra de Deus. É de forma sobrenatural, é de forma espiritual. Os nossos pensamentos vão começar a mudar. De repente você vai começar a perceber que antes você vivia numa situação, não é, de doença, sempre a doença vinha e ficava ali por dias. Mas de repente você está vendo que há uma convicção no seu coração a respeito da cura, a respeito dos benefícios da redenção e da salvação. E agora você repulsa a enfermidade, você repulsa os sintomas de enfermidade, você não aceita mais aquilo que é isso. É a convicção da palavra de Deus que está chegando no seu coração, está mudando a maneira de você pensar, está mudando o seu comportamento, a sua postura, e agora você não é mais como antes. Essa mudança precisa acontecer, essa mudança de pensar, dos pensamentos, essa mudança na postura, no comportamento precisa acontecer, mas não vai acontecer pela nossa própria força, vai acontecer pela nossa dedicação em meditar na palavra, em considerar a palavra e aceitar essa palavra como é. Deus está dizendo que eu sou mais do que vencedor. Eu não me sinto muito assim, mas eu aceito o que Ele diz. Isso é humildade. É quando você aceita o que a Bíblia diz, por mais que você não se sinta assim. E na verdade, os nossos sentimentos muitas vezes vão dizer que nós não somos aquilo que Deus diz. Que nós não vamos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Que nós não vamos realizar as grandes coisas que Deus tem para nós realizarmos.
Mas nós não podemos olhar para nós mediante os nossos próprios sentimentos. Nós precisamos olhar para nós mediante o que Deus nos chamou a sermos e a fazermos, queridos. Confiarmos na palavra dEle. Aleluia! Provérbios no capítulo 3. Eu estou usando aqui a Bíblia digital. Eu vou comprar ainda a minha Bíblia. Eu vou para Fortaleza, né? E lá em Fortaleza tem uma loja lá, Casa da Bíblia. Tem vários tipos de Bíblias. E eu vou comprar minha Bíblia lá. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Vamos dar uma olhadinha. Do 5 ao 7. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo 8 também. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Veja o que ele diz no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele fala sobre duas coisas distintas, sobre dois opostos. Confia no Senhor. De que maneira? De todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Ele não está falando sobre confiarmos no nosso próprio entendimento, na nossa caixa pensante, inteligente, que Deus mesmo nos deu. Ele fala sobre confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não é com parte dele, não é com reservas. Esse plano de Deus aqui está legal para mim, mas sabe de uma coisa? Eu vou dar um ajuste, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui nessa rota, e depois, lá na frente, Deus me encontra. Cuidado com aquilo que Deus não te chamou a fazer. Cuidado com aquilo que Deus não está falando para você fazer, porque você vai arcar com as consequências. Amém? Isso é verdade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O problema, queridos, é que muitas vezes nós estamos invertendo as ordens das coisas. Nós estamos confiando de todo o coração no nosso entendimento, no nosso raciocínio, na nossa inteligência, nas nossas experiências vastas pela vida. E deixamos de confiar no que o Senhor diz que nós devemos confiar, na palavra dEle, no caráter dEle, na palavra dEle. E aí, quando as coisas apertam, a gente fica sem saber o que fazer, porque o raciocínio humano natural, ele não vai trazer uma resposta espiritual, porque ele é natural. A resposta que nós precisamos para sair do problema, só Deus tem, só a palavra de Deus tem. E a palavra de Deus, queridos, ela vai ser ministrada ao nosso coração. E para nós percebermos o que Deus está falando, nós precisamos confiar nele. Aleluia. Então nós precisamos decidir se nós vamos confiar em Deus ou se nós vamos viver na força do nosso braço e da nossa capacidade humana natural. Eu sei que nós somos muito inteligentes, né? Porque foi Deus que nos fez. Foi Ele quem nos fez. Nós somos inteligentes, temos capacidade de raciocinar, de pensar, de projetar, de planejar. Mas a nossa confiança, queridos, deve estar no Senhor. E não no nosso próprio entendimento. E não na nossa maneira de fazer as coisas com muita sabedoria. Claro que sabedoria nós podemos sim desfrutar de uma sabedoria que vem do alto, que é de Deus para a nossa vida. E essa sabedoria vai nos dar uma capacidade de fazermos a coisa certa na vontade dEle. Amém? Mas a sabedoria humana natural, queridos, ela vai contra os princípios de Deus. Vai nos ensinar a querer fazer as coisas na força do nosso braço. E você viu mais adiante no versículo 7, olha só o que ele diz no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse apartar-se do mal é exatamente não trilhar o caminho de ser sábio aos seus próprios olhos.
de não considerar a sua capacidade de raciocínio, inteligência racional, não é? Como algo que vai definir aquilo que você vai fazer. Se você está em Deus, se você é filho de Deus, você precisa confiar no Senhor de todo o seu coração e parar de se debater na sua própria mente racional. E decidir que a vontade de Deus vai prevalecer. E querido, se você quer experimentar, se nós queremos experimentar do sobrenatural, o sobrenatural de Deus não está na força do nosso braço. Não estou dizendo com isso que nós não precisamos fazer as coisas, que nós não precisamos tomar iniciativa para resolver questões que nós sabemos resolver, que nós já temos capacidade de resolver. Estou falando sobre o lugar de confiança em Deus, que não pode ser alterado pelo nosso raciocínio humano. Nós precisamos dar a Ele o lugar, aleluia, a quem ele é devido. Amém? O lugar de honra, o lugar de adoração. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Ei, a palavra dele na nossa vida precisa estar acima de todas as coisas. Precisa estar acima do nosso raciocínio humano. Acima, queridos, da nossa capacidade de planejar o futuro. Você está pronto para planejar o futuro? Pode fazer isso. Não tem problema. Agora você precisa estar pronto para planejar algo e de repente Deus dizer: eu não quero que você faça isso. Eu quero que você venha para cá. Eu quero que você faça isso. Se você estiver pronto para soltar aquilo que Deus está dizendo para você soltar, você vai experimentar. De um nível em Deus que só a fé pode experimentar. De um nível em Deus em que só o sobrenatural pode experimentar. Irmãos, a gente cansa de querer viver na nossa própria força. A gente cansa de ter resultados naturais, resultados, sabe, cansativos. Todo dia você está lá tentando resolver algo espiritual pela força humana natural. Não vai dar certo, você vai se cansar, vai se sobrecarregar e não vai ter o que você de fato quer, porque o que você quer é a interferência divina. O que você precisa, o que eu preciso, queridos, é do sobrenatural. E do sobrenatural só confiando nele de todo o coração. Não é parcialmente. Não é temporariamente. Por 6 meses eu vou confiar em Deus, naquilo que Ele está falando aqui, mas depois eu tomo meu próprio rumo. Se você tomar o seu próprio rumo, você vai experimentar de coisas que você não gostaria de experimentar. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu creio que você, eu também desejamos, não é? Coisas boas para nossas vidas. Mas se nós não confiarmos no Senhor e não dependermos do plano dEle, da vontade dEle, queridos, nós vamos experimentar o mal que nós não queremos. Porque nós desejamos experimentar coisas boas. A Bíblia diz em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor. Deus não tem um problema em nos dar o melhor. Na verdade, Ele já fez tudo. Ao enviar Jesus como o Redentor, aquele que estabeleceu uma nova aliança na qual nós estamos e fazemos parte. Agora nós vamos experimentar, confiando no Senhor, confiando na sua palavra. Aleluia! Não confiando no nosso próprio entendimento. Amém? Tiago no capítulo 1, versículo 6, ali ele falando sobre a sabedoria de Deus. Quem está passando por um tempo de tribulação, de circunstância e está precisando de sabedoria para lidar com aquelas questões, peça a Deus que a ninguém impropera ou não lance em rosto. Ele vai dar sim sabedoria, mas no versículo 6 ele diz assim: peça porém com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida não recebe nada. Não é assim? Vamos dar uma olhada. Vamos lá para Tiago no capítulo 1. Aleluia. Tiago no capítulo 1, versículo 6. Ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem vacilante, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, esse homem de ânimo dobre, de pensamento
duplo é aquele homem que um dia está confiando em Deus, ou por um período ele confia em Deus. Aí de repente a circunstância vem, aí ele desaba, ele deixa de confiar em Deus, ele começa agora a duvidar, a questionar a bondade de Deus, a questionar se Deus realmente está com ele, se realmente Deus está presente na vida dele. Sabe qual é o remédio para isso? Conhecer o caráter de Deus, conhecer a palavra de Deus, fazer o rema. Por quê? Porque o rema é uma escola que ensina a palavra e ensina os princípios da palavra, queridos. E nós vamos ficar estabelecidos em fé sobre quem Deus é realmente. E aí quando as circunstâncias chegar, elas não vão mais nos dominar. Elas não vão mais nos tirar de um lugar de confiança, de firmeza, porque encontra em nós fé, encontra em nós confiança, encontra em nós firmeza. E o que eu acho interessante nessa passagem é que, aqui no versículo 2, não é? Do 2 até o 4, vamos ler, dizem assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia! O que ele está dizendo aqui? Quando a tribulação chega, quando a circunstância chega, não é hora de você sucumbir, não é hora de você desanimar, não é hora de você se colocar debaixo da cama e fazer de conta que o problema não existe, que aquela circunstância não aconteceu. É hora de você se levantar em fé. É hora de você olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. É hora de você olhar para a palavra de Deus, para o Deus em quem você confia, e reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E reconhecer que Ele está presente, que Ele não te deixa, que Ele não te abandona. E não é porque aquele vento soprou sobre você, aquela circunstância se levantou contra a sua vida e contra a sua família, que você vai desabar. Não, você não vai desabar, porque você está construído em Deus, você está construído na palavra. E essa palavra é uma torre forte. Aleluia! Se você fica firme na palavra, você vai ser uma rocha, comparada a uma rocha inabalável. Aconteça o que acontecer, eu não vou sair do que Deus falou para eu ficar. Há muitas circunstâncias concorrendo para que você solte a sua confiança em Deus. Há muitas circunstâncias ao redor, pessoas, o diabo mesmo, que vai levantar circunstâncias para você soltar a sua confiança em Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10:35, veja o que ele diz lá. Aleluia. Hebreus 10:35. Coloque os olhos nisso, nesse versículo. Ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Você olha para essa parte, não é, do galardão e você faz e você se alegra, porque há uma recompensa para aqueles que ficam firmes na fé, para aqueles que não ficam olhando para trás, para aqueles que não ficam, né, na dúvida, mas será? Para aqueles que continuam firmes, olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra, eles vão experimentar de uma recompensa que Deus mesmo vai dar. Aleluia! Firmeza de vontade, constância e estabilidade são desenvolvidas, queridos, por meio da palavra, em tempos de aflição mesmo. Quando a aflição chegar, quando a circunstância chegar, não fique lá, triste, olhando como uma lupa, colocando uma lupa naquela circunstância. Coloque os seus olhos no Senhor. Olhe para Ele, olhe para a sua palavra. É o momento de você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, e o Senhor mesmo vai endireitar. Olha, não vai ser endireitado na sua própria força, não. Não vai ser endireitado pela sua boa vontade de resolver as coisas. Vai ser endireitado pelo sobrenatural. Coisas que estão desalinhadas, desajustadas, vão ser sim ajustadas, queridos.
Deus vai fazer o sobrenatural, mas nós precisamos estar no lugar onde Ele nos encontra e pode agir. Que lugar é esse? O lugar de firmeza, o lugar de confiança, o lugar de estabilidade em Deus, em que você não arreda o pé da confiança dEle. Pai, eu confio na Tua palavra, a Tua palavra diz e eu fico firme. Os dias vão passando, parece que as coisas pioram, mas você sabe em quem você tem crido. Quando ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, ali está falando de você reconhecer por meio de palavras, por meio de ações. Sabe o que fizemos aqui no início do culto? Ministrando a Ele louvor. Isso é uma boa coisa para nós fazermos na nossa casa, queridos. Levantarmos as nossas mãos em louvor. Pai, você é tão bom, você é grande. A aflição vem na sua mente, a circunstância, a tribulação vem, querendo torrar os seus neurônios. O que é que você vai fazer? O seu cérebro, a sua inteligência, a sua capacidade mental, o que você vai fazer? Não, não, não. Eu fui chamado para experimentar de grande paz. Grande paz. Grande paz. A minha mente não vai ficar perturbada. Eu não vou me entregar a inquietações, eu não vou me entregar a preocupações, eu não vou ficar ansioso, eu declaro a grande paz de Deus. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A versão King James em inglês diz injúria ou ofensa. Não importa o que seja, qualquer artifício que Satanás tenha levantado para roubar a tua paz. Ele diz, grande paz tem os que amam a palavra. Se você ama a palavra, se você ama o Senhor, se você ama o caráter dEle, queridos, você está no lugar certo para experimentar de grande paz. E Paulo vai adiante e diz, a paz que excede todo o entendimento, toda a razão. O seu raciocínio vai ficar, ele nem está se preocupando. E você, eu estou crendo no Senhor de todo o meu coração. Eu confio nele, desfruto do que a confiança nele me proporciona. Isaías 26:3 ele diz, tu conservarás, Deus, tu conservarás em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Uma mente firme na palavra, uma mente firme no Senhor, é uma mente que confia nele. Aquele homem de pensamento dobre, como o Tiago fala, ele não pode desfrutar da paz, ele não pode desfrutar da alegria, porque ele está lá tentando racionalizar a coisa, tentando resolver a coisa por meio do seu próprio entendimento. Não vai conseguir, entra em perturbação. Mas nós não fomos chamados para andarmos perturbados, confusos, preocupados, não. Ei, queridos, não deixe nenhum tipo de preocupação chegar e se estabelecer na tua vida, na tua mente, roubando o teu sono, roubando a tua alegria. Qualquer coisa que tente roubar a tua alegria, dobra a alegria. Estou nem sentindo vontade de me alegrar, mas eu vou dar um ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Aleluia. Fale com a sua carne, fale com o seu corpo, fale com a sua alma. O salmista, numa aliança inferior que nós vivemos lá no Salmo 103, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não podemos estar esquecidos, queridos, da mesa da comunhão, do que Jesus fez por nós. Não podemos nos esquecer do que Deus já tem feito nesses anos, que temos estado com o Senhor, que temos vivido no Senhor, simplesmente porque Satanás levantou uma circunstância, porque um vento quente soprou no nosso rosto. Não, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós estamos aqui por cima, não é por baixo não. Nós estamos aqui para experimentar da bondade do Senhor, e vamos experimentar de tudo que Deus tem para nós. Aleluia! Mas precisamos romper com o desânimo que vem. Precisamos romper com aquela tristeza que vem, mostrando e trazendo foco para a circunstância e para o natural. Você olha para o Senhor e para a sua palavra. Volta os seus olhos para o Senhor e para a sua palavra, porque Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Oh, provar e ver de que o Senhor é bom. Você pode fazer uma festa na sua casa por causa da bondade de Deus. Mesmo em meio a desafios. Todos nós aqui temos desafios diários, queridos, não é verdade? Temos desafios numa área ou em outra área. Passamos algumas circunstâncias, mas o fato é que nós temos motivo para nos alegrarmos no Senhor.
para fazermos dele a nossa alegria, o centro da nossa existência. Ele é o centro da nossa vida. E não importa o que aconteça, nós podemos desfrutar de paz e alegria. Se a sua vida está pesada, se você está percebendo um jugo sobre a sua vida, um peso sobre a sua vida, coisas que você tem feito para resolver a situação, está na hora de você relaxar na presença dele, está na hora de você descansar na presença dele, confiando nele e parando de se preocupar de vez. Está na hora de você decidir jogar sobre o Senhor, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós, queridos. Reconhecer isso é importante. E quando você reconhece a convicção de quem Deus é, se levanta de dentro de você. A convicção no caráter dele, na pessoa dele, no poder dele, que ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para mudar coisas. Ele é poderoso para trazer coisas à nossa vida. A manifestação de coisas que temos crido e declarado. Não confie no seu próprio entendimento. Não se estribe na sua própria força humana natural. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor. Pedro, certa vez, quando Jesus ele pediu o barco de Pedro, lá em Lucas, no capítulo 5, para poder pregar para o povo, porque o povo ficava, comprimindo Jesus. E para ele conseguir falar do amor de Deus, do caráter de Deus, da palavra ali, para as pessoas, ele precisava ficar em uma posição que conseguisse fazer isso. E aí ele pediu o barco de Pedro para poder se afastar um pouquinho ali na beira-mar e pregar para as pessoas. E lá em Lucas, no capítulo 5, aleluia. Vamos ver essa passagem aqui. Eu já estou finalizando. Mas vamos ver essa passagem. Versículo 1. Ele diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Olha só que coisa interessante. Aqueles pescadores passaram a noite toda em alto mar para conseguir pescar peixes ali, e era o seu trabalho, era o trabalho deles. Eles eram pescadores e conseguir vendê-los e sustentar suas famílias. Eles passaram toda a noite em alto mar trabalhando, mas não conseguiram nenhum resultado com aquele trabalho. E o que acontece no outro dia, depois que Jesus, ele pede o barco de Pedro emprestado, ele está atento. Sabe que Deus, queridos, está atento a todas as situações? Todas as situações. Então, Jesus se volta para Pedro e diz: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Pedro reconheceu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro, queridos, entendia, e aqui foi uma ação de fé. Ele sabia que racionalmente não era o tempo adequado, ideal para ir pescar, voltar lá de dia, porque era o momento em que os peixes estavam mais no fundo do mar. Então eles sabiam que não era o tempo ideal, o momento ideal para a pescaria. Mas indo contra todo o racional, tudo aquilo que eles entendiam a respeito de pescaria, Pedro decidiu obedecer a um comando que Jesus deu a ele. E aí, porque ele obedeceu aquele comando, a Bíblia diz que eles apanharam uma quantidade tão grande de peixes
que rompiam-se-lhes as redes. Ei, queridos, eu não sei com o que você tem trabalhado, não conheço a vida de todos aqui, mas eu sei que há uma abundância, uma prosperidade de Deus, sim. Que Deus tem interesse que seja manifesta a partir do nosso trabalho, a partir daquilo que nós fazemos. Agora, confia no Senhor. Não leva o trabalho como um fardo pesado. Minha vida é um jugo pesado. Descansa no Senhor, desfruta de alegria, desfruta de paz. E Deus mesmo vai mudar coisas. Vai entrar na rota da tua vida e vai mudar coisas. Você está pronto para isso? Mas confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não fica lá tentando resolver as coisas, lutando na tua própria força. É tempo de você confiar no Senhor. A palavra dele está disponível para causar uma firmeza, algo inabalável dentro de você, uma estrutura inabalável em você, queridos. Em tempos de dificuldades ou não, Deus permanece o mesmo, Ele não muda, Ele é fiel. Aleluia. Pedro pôde confiar em Jesus, ou sobre aquele comando que Jesus tinha falado a ele, e obteve grandes resultados. Ei, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós podemos confiar naquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Confiar na palavra e saber que sobre a palavra dEle nós vamos lançar as redes, por assim dizer. E nós vamos lançar a nossa confiança. Pai, eu decido lançar a minha confiança na Tua palavra, no Teu caráter. Eu sei que o Senhor não vai me deixar na mão. Deus não vai te deixar na mão, querido. Você não vai ficar sem resposta, sem solução. Ele tem intervenções divinas. E sabe, eu estava subindo aqui e me veio uma palavra que o sobrenatural está a ponto de acontecer na vida de pessoas aqui. Coisas que você já tem orado, que você já tem declarado, o sobrenatural. Você precisa contar com a intervenção divina, com o sobrenatural. Agora, olha só, sempre que nós vemos o sobrenatural de Deus acontecer na Bíblia, antes, o que aconteceu foi uma firme confiança em Deus, por meio de declaração, por meio de louvores. Querido, sabe, abra a sala lá da sua casa ou o seu quarto e comece a dançar e comece a se alegrar no Senhor, mesmo que não tenha uma música, mesmo que não haja motivo no natural, mas você não é do natural. Saia daqui com a consciência que você é do sobrenatural. E Deus vai agir na tua vida, vai agir no teu trabalho, vai agir nas coisas que as tuas mãos estão lá colocadas. E Deus também é Deus de abrir portas. Há pessoas que estão diante do Senhor para portas que precisam ser abertas. Continua, mas se alegra. Faz uma festa diante dele. Pai, eu me alegro no Senhor. Aleluia. Começa a saltar de alegria. Aleluia. O diabo, queridos, ele ri toda vez quando uma circunstância acontece. Toda vez quando um sintoma de enfermidade vem, quando um relatório médico vem, quando um problema está ali sendo comunicado por alguém, quando você sabe de uma pressão, de algo hostil sobre a sua vida, ele não está dizendo, olha, coitado crente, ele está agora passando por essa situação. Não, ele está... Sabia que ele ria assim? Mas só que nós não rimos para dentro, a gente ria para fora. A gente ria dando gargalhada. Aleluia! Quando circunstâncias vêm, ele está rindo. Mas há uma alegria que já botou ele para baixo. Há uma alegria dentro de nós que a ressurreição mesmo promoveu. E essa alegria, é nessa alegria, queridos, que nós vamos nos alegrar no Senhor. Como Paulo, mesmo preso, mas ele sabia o poder da alegria. E ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Não olhe para os seus sentimentos, para eles estarem de acordo. Você se alegra e eles vão entrar em acordo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que não confessou ainda Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém nessa noite que sabe que precisa entregar a sua vida a Jesus, esse é o dia, esse é o tempo. Não espere
para amanhã, nós nem, não sabemos sobre o amanhã. Claro que em fé nós cremos no melhor, amém? Mas de fato, nem sabemos se o amanhã vir. Então, não espere o amanhã para fazer essa decisão tão importante. Se você está aqui e ainda não tem Jesus, sabe que precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Levante sua mão que eu quero orar por você. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é tão bom. É tempo de se alegrar no Senhor. É tempo de fazer festa no meio do nada. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que quer receber o batismo no Espírito Santo? Com a evidência bíblica do falar em outras línguas. Se você está aqui e ainda não fala em outras línguas, não vai dar para discorrer muito sobre isso agora, mas se você está aqui e já crê no batismo no Espírito Santo e quer receber, pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Se você não quiser receber agora, você pode nos procurar também no final do culto e nós vamos orar por você. Amém? Tem alguém no nosso meio que quer receber a oração para cura? Com imposição de mãos, algum sintoma de enfermidade? Tem alguém? Todos sarados, curados? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Pastor Sérgio vai continuar aqui com vocês. E Deus é bom. Diga, a alegria do Senhor é a minha força.